Luiz Fernando, boa noite, Hamilton, mais uma live do Evangelho, toda quinta-feira, comigo aqui. A gente tem um compromisso, toda quarta, toda quinta e toda sexta-feira, boas reflexões. E é uma satisfação muito grande participar de mais um Evangelho, mais uma live do Evangelho. Então, tem muita gente já entrando, né? Boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Mais uma quinta-feira abençoada. E hoje nós vamos falar de indulgência. E eu descobri essa música aí, que está no fundo do Nano Cordel, que fala sobre indulgência. Bem interessante a música. Tem uma letra muito legal. Amigo Otávio, a Gláucia, minha amiga Gláucia, a Andréa Benevides, Abílio, Silvia Costa, Jussiara, Aline, Tayane. Satisfação, viu, pessoal? Muito bom. Boa noite, Otávio. Minha filha, Sara, beijo. Neilton. Esperar mais um pouco para que as pessoas possam vir chegando. É o tempo que termina a música. Betome, boa noite. Gabriela, Ivna, Fátima Cordeiro, boa noite. Vocês me escutam bem? Rosgugel, ótimo. Satisfação, muito boa. Muito bom. Boa noite, Gláucia. Sede severos para nós mesmos, e indulgentes para as fraquezas alheias. Será que somos? A Paloma, minha amiga, um beijo no teu coração, Paloma. Joelma, Edna, os meus amigos do jiu-jitsu, meus amigos do esporte, beijo no coração. Milene, Aline, enfim, está terminando a música. Quando terminar a música a gente vai dar os recados e eu vou iniciar com a reflexão do nosso Evangelho. Milene Torres, Aline, Felipe Bezerra, muita gente entrando, muito bom. Selene Mota, Tani, Maridalva, J. Neto, boa noite a todos. Pronto, terminou a música. Eu vou colocar os fones para que vocês possam me escutar melhor. A gente vai dar início ao nosso Evangelho da quinta-feira. Live do Evangelho no GEP. Grupo Espírita Paulo Estevão. Vou colocar aqui o fone para ficar mais fácil. Vamos lá. Meus queridos, hoje, vocês estão me escutando bem? Visualizando? Eu sei que estão me escutando bem, né? Pronto. Hoje a gente vai falar sobre a indulgência, capítulo 10, item 16. Né? Hoje a indulgência, e eu já quero questioná-los sobre a indulgência. Vocês realmente são indulgentes? Já se perceberam indulgentes ou não indulgentes? Isso é uma pergunta que eu faço e quero que vocês, depois dos 30 minutos, que eu gosto de desenvolver o assunto, depois de 30 minutos eu quero interagir com vocês e aí vocês aproveitem
me questionem, falem, enfim, coloquem o que vocês estão aí querendo saber ou me informando, inclusive, tá bom? Então, amanhã, nossa sexta-feira sagrada, palestra no Grupo Espírita Paulo Estevão. E mais uma vez o Grupo Espírita Paulo Estevão vem trazendo o Frederico Menezes, esse grande palestrante. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu assisti uma palestra do Frederico aí no JEP, né? Aí no JEP eu falo, lá no JEP, e uma palestra que me emocionou muito. Ele falou do desencarne da mãe dele, ele que tem mediunidade, conseguiu ver os espíritos indo de encontro já à mãe que já estava se despregando do corpo físico. Então, sim, foi bastante emocionante. E amanhã o Frederico ele vem trazer uma palestra com o tema O Sentido das Calamidades. Essa semana apareceram muitas coisas, né? Nuvem de gafanhoto, vem aí uma nuvem de poeira do Saara, tem gente dizendo que é o fim do mundo, enfim, eu acredito que ele deva abordar isso, tá bom? Então amanhã, sexta-feira às 20 horas, mais uma palestra imperdível no Grupo Espírita Paulo Estevão com o Frederico Menezes, tá bom? E no dia 28, bem especial, sabe? No dia 28, no domingo, às 10 da manhã, eu convido a todos para assistir a palestra do Carlos Bacelli. O Carlos Bacelli, conhecido no movimento espírita, né? Uma pessoa que tem dado muitas boas contribuições para o movimento espírita, e ele vai fazer uma palestra para todos nós, né? E o tema da palestra, Espiritismo e a Pandemia. Sexta-feira o Frederico vem falar sobre calamidades e no domingo o Carlos Bacelli vem falar sobre o Espiritismo e a Pandemia. Então, assim, vai fechar, né? São temas muito correlatos, muito parecidos, e eu acredito que vai tirar toda a dúvida e vai nos trazer muita esperança, né? Porque nós temos que cultivar essa esperança em nós, né? Que esse momento é um momento que vai passar como tudo na vida. Então, às 10 horas, no dia 28, o Carlos Bacelli vem falar sobre Espiritismo e a Pandemia. Não percam! E mais uma vez eu venho pedir, né, a colaboração dos amigos, dos irmãos, das irmãs, enfim, de todos que são frequentadores do Grupo Espírita Paulo Estevão, que conhecem o trabalho do Paulo Estevão. Eu venho pedir a vocês a contribuição. A doação de vocês é muitíssimo importante porque mantém todos os trabalhos, mantém muitas famílias, né? Assiste muitas famílias carentes. O Grupo Espírita Paulo Estevão já vem trabalhando com essas famílias, com essas comunidades há muito tempo. E é necessário a sua doação, é fundamental a sua contribuição. Então você vai lá no site www.gep.org.br, tem lá o espaço Quero Doar, você clica e faz a sua doação, que é muito importante. Eu vou fazer, como sempre, uma leitura de uma psicografia. Agora eu vou trazer essa psicografia desse livrinho, que me ajuda muito no meu evangelho aqui em casa, no Evangelho no Lar aqui em casa, Orar e Vigiar, de Carlos Bacelli, tá bom? Eu separei essa psicografia, Carlos Bacelli, do irmão José, que vai falar sobre as críticas. Críticas a esmo. Não teças críticas a ninguém. Todos que estão sobre a terra são vulneráveis. Auxilia. Se condescendente, seja condescendente. Todos agem movidos pelas suas carências. A fragilidade é própria do ser humano. Habitualmente caímos naquilo que mais condenamos. Tem sempre uma palavra que justifique a falta alheia. Não reforces a opinião de ninguém contra este ou contra aquele. A rigor, ninguém erra, porque se compraze com o erro.
É a ignorância que nos induz a infelizes opções e equivocadas escolhas. Viver é um constante aprendizado. Viver é um constante aprendizado. E a indulgência, né? O que falar sobre a indulgência? Todos nós sabemos que a indulgência deve fazer parte do nosso cotidiano. É através da indulgência que nos assemelhamos, que nos colocamos realmente como irmãos. Porque se colocar na posição do outro ou se imaginar no sofrimento de alguém nos faz ser próximo, nos faz ser realmente irmãos. E aí eu quero fazer uma pergunta a você. Você realmente é indulgente? Você nota os defeitos das pessoas, dos seus irmãos, do seu semelhante? Essa pergunta é importante que eu faça a todos, porque muitas pessoas se acham indulgentes. Muitas pessoas se colocam na possibilidade de estar sempre disponível a se colocar na posição do outro. Mas, infelizmente, nós somos muito pouco indulgentes. Nós muito pouco nos sensibilizamos com o sofrimento das pessoas. E, infelizmente, nós nos afastamos porque o nível de indulgência é muito pequeno, é muito baixo em nós, seres humanos. E até mesmo aqueles que são fervorosos na religião, nas suas pregações, sejam elas pregações cristãs ou não cristãs, enfim, muitos que se acham indulgentes não são na prática, porque indulgência é prática, como o perdão das ofensas, como a benevolência. São essas atitudes que nos fazem, como eu falei no começo, nos fazem estar próximos dos nossos irmãos. E eu sobre a questão da indulgência, eu fazendo aqui algumas pesquisas, eu pude perceber que a indulgência era vendida. Na época medieval, a Igreja Católica vendia indulgências. Porque as indulgências nada mais eram para eles do que um tratado. Um documento era entregue, assinado pelo Papa ou por um cardeal. No caso, na época onde surgiram as reformas protestantes, os cardeais na Alemanha estavam muito indignados, porque eles tinham que dar alguns recursos, né, propiciar recursos para a construção de uma catedral em Roma. E aí eles fizeram, né, várias reuniões, vários manifestos religiosos para buscar dos fiéis recursos financeiros, entregando aos fiéis um documento que era a indulgência, que nada mais era do que o pagamento, né, ou a contribuição que se dava a Deus para se pagar os pecados. E pagar pecados de pessoas que já foram, os seus parentes, né? Tinha uma musicazinha bem interessante, eu gravei aqui, que dizia assim: se uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Né? Então, foram através dessas atitudes que Lutero, Calvino, eles começaram a questionar aquilo lá, porque indulgência não se compra indulgência. Indulgência se pratica, se exerce. E na França muito aconteceram alguns manifestos calvinistas de pessoas que reclamavam dessas atitudes que a Igreja Católica, lá no tempo medieval, hoje não mais, né, isso é um tempo muito antigo, praticavam. Mas essa indulgência que muitas vezes nós precisamos, porque nós carecemos de indulgência do outro e o outro carece da nossa indulgência, nesse trecho, se a gente for avaliar, ditado pelo Espírito José, né, ele nos alerta quanto às palavras que são proferidas por nós. Nós dirigimos muitas palavras durante a nossa vida.
E essas palavras são muito condenatórias. Palavras e atos condenatórios. A respeito da má conduta de alguém. Porque na minha prisma, na minha ótica, do meu olhar, eu sempre estou condenando alguém pelo que alguém fez que eu não concordei. Eu falei na live passada que nós temos muito de fariseu em nós. Nós julgamos muito as pessoas e o julgamento incide na maledicência. Quando eu sou maledicente, eu não sou indulgente. Eu não consigo me colocar na posição do outro. E por não conseguir me colocar na posição do outro, eu critico os seus atos. Eu critico as suas falas. Enfim, eu passo a ser um condenador. Um sepulcro caiado, lindo e perfeito por fora, mas cheio de iniquidades e podridão por dentro. Então, a maledicência é um costume nosso, infelizmente é um costume de estar julgando, condenando, colocando o dedo em riste para os nossos irmãos que, de uma certa forma, caminham em desacordo com aquilo que nós achamos ser correto. Nós temos o Cristo como o nosso modelo. Ah, mas tem gente que diz, poxa, um modelo que nós não conseguimos atingir. Não conseguimos atingir nesse momento, nesse estágio de evolução que nos encontramos. Mas o destino de todos nós é sermos Cristos, é sermos perfeitos. Jesus assim disse, farás mais do que eu fiz. Cristo, eu falei, conversando com um amigo e ele perguntou, mas o nome do Cristo, Jesus Cristo, Cristo não é nome, Cristo é título. Cristo vem da palavra Christos, é uma transliteração que os gregos faziam, né? Eles reflexionavam esse nome para aqueles que são os chamados ungidos, os demarcados, os assinalados, os antigos Mechás ou Messias, como nós conhecemos. Então Jesus é o nosso modelo. Jesus é a nossa referência de indulgência, de ser humano perfeito. Embora que, nesse momento, nós não conseguimos ser perfeitos como Cristo, mas tendo Jesus, um espírito puro, para que a gente possa se espelhar, para que a gente possa se questionar. E nesse questionamento eu sempre faço comigo, e peço que os meus amigos também façam, na hora que a gente vai fazer, vai ter ser um comentário que não é bom a respeito da conduta do nosso irmão, a gente tem que se questionar, será que Jesus faria isso? Se você se questiona assim, você sempre vai responder esse questionamento da melhor forma. Para a melhor pergunta, sempre tem a melhor resposta. Então eu sempre me questiono, quando eu estou com dúvida, eu pergunto a mim mesmo, será que Jesus faria isso que eu estou pensando em fazer? E aí eu me encaixo. Eu volto para o prumo. Eu volto a refletir e na reflexão eu consigo atingir o resultado que eu quero. Porque muitas vezes nós fazemos coisas, nós não somos indulgentes porque nós não refletimos a respeito de tudo aquilo que fazemos durante a nossa vida. Jesus sempre nos pedia que nos olhássemos, né, como irmãos. Está na lei. Uma lei que veio antes de Jesus. Um certo dia, um fariseu, doutor da lei, questionou o mestre, Jesus, como eu posso alcançar a vida eterna? Jesus o respondeu. Existem 2 mandamentos que você bem conhece. Amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E ama o teu próximo. O fariseu, o doutor da lei, disse a Jesus, a lei eu conheço, mas eu quero entender o que é o meu próximo. Naquela época existiam 2 rabinos
que eram tradicionais, rabinos que discutiam todos as posturas, os ensinamentos de Moisés. Shammai e Hillel. Hillel dizia que, através das escrituras babilônicas, todos os povos são semelhantes e são irmãos, devem se olhar como próximos. Mas Hillel não. Hillel, ele dizia que os próximos são aqueles que professam a minha religião, aqueles que pensam como eu penso. O samaritano, o cananeu, ele não pode ser o meu próximo porque ele é um inferior. E o romano, ele não pode ser o meu próximo porque ele me escraviza. Então essa discussão foi a discussão que o fariseu queria que Jesus defendesse um dos lados. Aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, mostrando a ele essa total indulgência. Porque todos conhecem que a parábola do bom samaritano traz uma história onde aquele homem que estava ali jogado no chão, onde passou o levita, passou o doutor da lei, passou muita gente, mas passou um homem de uma existência não comprovada, ninguém sabia se ele era samaritano, ninguém sabia quem era. Mas aquele homem agiu com indulgência, se colocou na posição daquele que estava sofrendo e ajudou. E depois Jesus questionou esse doutor da lei. E o doutor da lei disse, realmente, quem agiu com indulgência foi aquele homem que se dispôs a servir o irmão, a ajudar o irmão. Então a gente tem que começar a entender por que é que eu não consigo na minha vida ser uma pessoa indulgente. Por que eu julgo tanto as pessoas? Por que eu condeno tanto as pessoas? Por que eu falo mal tanto da vida do outro? Né? Quando nós julgamos os outros, muitas vezes nós não reparamos que o mesmo erro que nós condenamos, nós também cometemos. Né? Nós também cometemos. E, infelizmente, por não nos observar, a gente é maledicente. Eu falei aqui, né? A gente fala mal do outro. E esse fica sendo um costume na nossa vida. O bom seria mesmo que, ao invés da gente ficar criticando as pessoas, que a gente trouxesse solução para a vida delas. Se eu realmente sou uma pessoa que me preocupo com o meu irmão, quando eu vejo ele fazer um ato que não condiz com a coisa correta, eu tenho que ajudá-lo. Eu não tenho que expor os erros dele para que todos possam saber, para que as pessoas possam criticar mais ainda essa conduta dele. Isso não é ser indulgente. Indulgente é você entender que você pode ser útil para a vida das pessoas. E quando você é útil para a vida do próximo, você está sendo útil para a sua vida também. Você chegar de maneira educada e no particular e falar assim, meu irmão, você está se conduzindo de maneira errada a respeito disso, aquilo. Aí sim você vai estar sendo indulgente. Não estar fazendo críticas a ele para as pessoas, para que ele possa ser o ridículo na frente das pessoas, para que as pessoas critiquem mais ainda. Isso não é ser indulgente. A gente tem que ser útil para a vida das pessoas. Porque assim, nós perdemos muito tempo, se a gente parar para pensar, nós perdemos muito tempo falando de tragédia, né? A gente fala dos assassinatos, dos roubos, da onda de gafanhoto, aliás, dessa nuvem de gafanhoto, dessa nuvem de poeira. Então assim, a gente não lembra, sabe, quando a gente está criticando o nosso irmão, ou criticando aquele realmente que foi o causador do problema, ou, enfim, que cometeu o assassinato, a gente não para fazer uma prece, inclusive para ele, sabe? A gente pensa só no vitimado. Lógico que o vitimado a gente tem que abraçar, confortar, fazer prece, mas aquele que vitimou,
nós também devemos fazer uma prece para ele, porque ele é o adoecido. É aquele que precisa de amparo. É aquele que precisa, muitas vezes, dessa nossa vibração positiva. Do nosso pensamento, sabe? Um pensamento voltado a amenizar aquelas energias, dissipar aquelas energias que o envolvem. Mas a gente não para se colocar na posição do outro, sabe? Porque muitas vezes o erro do outro é o erro que nós estamos cometendo por não nos observarmos. Então, assim, a gente olha muito a trave no olho do nosso irmão e não vê o cisco. Aliás, a gente olha o cisco no olho do nosso irmão, mas não olha a trave que está no nosso olho. O Espiritismo fala muito da reforma íntima. Nós conhecemos sempre, em várias passagens, né, que Jesus, no Evangelho, né, que Kardec, de maneira assim muito cautelosa, traz a reflexão do conteúdo moralizador da Bíblia, e a gente vê que o objetivo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é trazer uma reflexão, é fazer com que a gente traga uma reflexão constante da nossa vida, da nossa condução. E essa reforma íntima é uma frase muito conhecida por todos nós, né? A doutrina ela fala muito que eu tenho que me reformar, eu tenho que começar a desenvolver em mim práticas, boas práticas, bons pensamentos, para que eu possa falar, né? Para que eu possa agir em benefício às pessoas, para que eu possa, nessa indulgência, servir como irmão. Esse é o nosso objetivo. Nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, nós devemos nos olhar como semelhantes. E é na indulgência que nós nos percebemos como irmãos. Quando nós conseguimos, sabe, fazer um pouco daquilo que Jesus ensinou através de todos os seus ensinamentos, né, de toda a sua vida, né, se a gente fizer um pouco, se a gente fizer um pouquinho, não precisa muito não, né, além de a gente estar se melhorando, a gente vai melhorar também os nossos semelhantes, porque a gente vai ser indulgente, porque a gente vai ser paciente. E aí eu me lembro do Livro dos Espíritos, na pergunta 886, sobre a caridade. Kardec questiona os imortais a respeito da caridade, e aí os imortais dizem que a caridade é agir com benevolência, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição das pessoas, olha a indulgência, e perdão das ofensas. Então, eu só vou conseguir atingir o perdão se eu pensar de maneira positiva a respeito do meu irmão e se eu perdoar antes, né? Se eu me colocar, porque indulgente é basicamente já está atingindo o perdão. É me colocar na posição do outro, sabendo que eu também posso cometer falhas. Então, se eu cometo falhas, eu não sou perfeito, eu não posso criticar o outro. Eu tenho que compreender o outro. Jesus, ele foi benevolente, ele foi indulgente, ele não perdoou, né? Porque Jesus ele foi muito mais profundo, ele nos compreendeu, né? Ele teve compaixão por todos nós. Mas ele nos ensina que nós devemos ser benevolentes, indulgentes e perdoar para que a caridade, que é a bandeira que nós flamulamos, essa bandeira ela nunca possa ser baixada. Ela sempre deve estar no alto das nossas existências. Nós devemos ter caridade com os nossos irmãos, praticar a caridade. E a caridade nos quer indulgente, benevolente e sermos aquele que perdoa sempre e aceita também os perdões, né? Nosso pensamento ele é muito importante. Se eu conseguir pensar de maneira positiva a respeito do meu irmão, eu me colocar na posição dele, desse pensamento gera um sentimento, do sentimento uma crença, dessa crença eu concretizo aquilo que eu idealizei. Então, idealizar através de pensamento.
sentir porque pensou positivamente. E aí eu consigo atingir o meu objetivo, que é ser uma pessoa melhor. Que é ser uma pessoa que realmente está se transformando, fazendo a reforma íntima acontecer. Ao invés da gente estar criticando as pessoas, sabe? Criticando político, criticando quem quer que seja. A gente tem que orar, fazer prece por eles. Se eles estão nos postos de domínio, de comando do nosso país, a gente tem, muitas vezes não concordando, né? Mas se eu mentalizar coisas negativas, a coisa vai piorar. Então, se eu quero coisa boa para mim e para o outro, eu tenho que começar a me nutrir de boas iniciativas. E uma boa iniciativa é começar a pensar de maneira positiva a respeito de todas as pessoas. Jesus ele veio nos ensinar esse amor. Ele chega num momento especial demais. Momento onde a lei era muito fria, e toda lei é fria. Jesus trouxe uma leveza na aplicabilidade da lei. Nas negativas, Jesus trazia sempre um ato positivo. Não matarás, Jesus, entrega a tua vida a teu irmão. Não cometerás adultério. Olha ele, olha ela como tua irmã. Não roubarás. Aí Jesus, sempre do lado positivo, dizia assim, entrega o que tu tens. Então, assim, é esse pensamento que nós devemos desenvolver a respeito da nossa vida, da vida dos outros, porque ser indulgente é simplesmente estar pensando como o outro, tentando imaginar o que o outro está pensando, tentando imaginar o que o outro está sentindo naquela situação. O outro pode até ser o agressor, mas o nosso caminho é evolução. Eu falei no começo que nós seremos Cristos um dia. Eu posso hoje cometer uma ilicitude, ser um delinquente, mas o meu caminho é ser Cristo. O meu caminho é evolução. Eu posso hoje estar equivocado, mas nós estamos vindo para essa obra simplesmente para burilar esses sentimentos, para que esses sentimentos burilados possa brotar o sentimento mais forte, que é o sentimento do amor. Indulgência é amor também. Esse é o objetivo. A gente não pode estar criticando, colocando o dedo em risco das pessoas. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Nós não podemos fazer isso, né? Cada qual tem a sua dificuldade e contra essa dificuldade a gente tem, sabe, que pensar de maneira positiva, e eu falei aqui, né? Eu já falei mais de 30 minutos, eu vou agora interagir um pouco com vocês, mas basicamente, pessoal, a indulgência é isso. É tentar pensar como o outro está pensando, é tentar sentir o que o outro está sentindo. E se eu me colocar na posição do outro, eu olho ele como meu irmão. E se eu o vejo como meu irmão, eu vou amar. Porque a gente tem que amar os nossos irmãos. A Marilac Nogueira, melhor sentimento pelo outro, a indulgência. Com certeza, Marilac. A indulgência, ela é um exercício, né? Eu começar a pensar a respeito do outro de maneira positiva e começar a pensar, se eu estivesse nessa posição, será que eu faria a mesma coisa ou eu faria pior? É um pensamento indulgente. Mas a gente sempre está querendo levar a indulgência para o lado da piedade. Ah, o bichinho está sofrendo. Não pensa naquele que está cometendo um crime. Se você tivesse na posição dele, se você tivesse passado por ele, que ele passou, será que você não faria a mesma coisa? Quando você pensa assim, você não vai jogar pedras nele. Você não vai tecer comentários ruins a respeito da condução dele. Você vai começar a compreender. Começar a entender que você pode estar na posição dele ou você pode fazer pior do que ele fez. Esse pensamento é um pensamento indulgente. Não é só me colocar na posição daquele que está sofrendo, não. Mas daquele que cometeu também a ilicitude. Vamos lá.
A Sandy, quando somos empáticos também somos indulgentes? Sim. A empatia é essa construção, sabe, Sandy? A empatia, muitas vezes, eu quero entrar em sintonia com você. Quando nós somos empáticos um com o outro, nós sentimos, basicamente, juntos a mesma coisa. Quando você está feliz, eu estou feliz. Quando você está triste, eu estou triste. É uma forma de indulgência. A empatia é a forma mais comum dessa indulgência que nós conhecemos, sabe? Mas é preciso a gente ter a proximidade, né? Quando eu falei dessa indulgência de nos colocarmos como aquele que errou, aquele que cometeu o ilícito, né? A ilicitude, a gente está distante, mas a gente está pensando, tentando sentir o que ele sentiu, tentando se colocar na posição dele. Mas a empatia é sim uma forma de indulgência, uma forma que nós conhecemos. Nós somos empáticos com os nossos familiares, né? Com os nossos pais, com os nossos irmãos, com um amigo, a gente é muito empático. E existem pessoas que são empáticas com pessoas que também não conhecem, porque estão dispostas a servir, porque sempre estão olhando o outro com indulgência. Vamos olhar aqui mais. Vamos ver. E esse pensamento, esse deve ser um pensamento rotineiro na nossa vida. A gente não pode deixar de pensar assim. Se eu quero fazer a reforma íntima, se eu quero ser melhor, eu tenho que começar a agir dessa forma. Pensar dessa forma para agir. Eu pensei, senti, acreditei e agi. E aí a indulgência, a benevolência, o perdão e outros sentimentos muito bons, a gente deve estar nutrindo a nossa vida e exercendo isso, né? Tem mais pergunta aqui. A Manuel, né? Manuel, ser indulgente seria também reconhecer a nossa falta de autoridade moral para julgar o outro? Com certeza. Com certeza. Quando eu me coloco, eu disse, não tenho condição de fazer críticas a você. Por quê? Porque simplesmente você se percebe também como um ser falível, um ser que pode vacilar, um ser que pode pisar em falso, pode cometer falhas, né? Então, quando você faz esse tipo de pensamento, exerce esse tipo de pensamento, né? Você se coloca como uma pessoa indulgente. Tá certo? Antes de criticar o outro, devemos perguntar se fosse comigo. Se fosse comigo, aí coloca aquela outra pergunta. E se fosse Jesus? Né? Jesus faria isso? Né? E se eu fosse a pessoa a cometer o ato? Então, assim, dessa forma mesmo. Essa pandemia está dando a Sílvia, né? Essa pandemia está dando à humanidade uma grande oportunidade de exercer a empatia e a indulgência. Com certeza. São momentos como esse e momentos que nos fazem refletir pela dor ou pelo amor, né? Nós começamos a evoluir como seres humanos através desses dois caminhos. Pela dor, porque eu não quero mais sentir essa dor, e aí eu mudo a trajetória de ação, eu mudo a minha condução, ou pelo amor, que me estimula a ser uma pessoa melhor, né? Então, nessa pandemia, muitas pessoas elas estiveram assim muito tocadas pelo sofrimento do outro, se colocando na posição das pessoas que estão ali na linha de frente, como o pessoal da saúde, enfim. Então, muita gente se sensibilizou. E aí a indulgência, que traz essa sensibilização, faz com que muitas pessoas caminhassem para o mesmo caminho, né? O caminho do auxílio, o caminho da ajuda. Muitas doações aconteceram, ainda estão acontecendo. Então, são esses dois momentos na dor, no sofrimento e momentos de amor que nos fazem sermos pessoas melhores. O Nildo, ser indulgente é transcender a avaliação superficial do equívoco
que nos colocamos como juízes. Com certeza, ninguém é juiz de ninguém, né, Nildo? Até os próprios juízes, tem juiz que tem um grande dilema, não quer ser injusto, né? Pesa muito, não vai tanto pela lei, pela escrita fria da lei. Ele quer entender um pouco das situações. Eu conheço juízes assim, né? E são posições muito delicadas, são pessoas que se questionam muito, que devem se questionar, né? Porque a profissão é uma profissão muito difícil. Mas se eu não sou um juiz de profissão, por que eu tenho que estar julgando meu irmão? Não, eu tenho que, poxa, ele agiu assim comigo de maneira grosseira, mas, poxa, eu não sei o que está acontecendo na vida dele, não sei se ele teve um bom dia, eu não sei se ele teve uma boa educação, não sei se ele se alimentou bem, se ele está doente. Então, por não saber, a gente não tem que estar condenando, a gente tem que estar tentando se colocar na posição dele para que a gente não julgue, para que a gente não cometa um ato falho, que é o ato de estar julgando as pessoas. A Eurilanda, é praticamente o amor ao próximo, com certeza. Amar o próximo. Amar o próximo como a você mesmo. É o segundo mandamento. É o mandamento mais forte, depois do primeiro, que é amar a Deus. Esses dois mandamentos são os mandamentos que devem nortear a nossa existência. Amar a Deus, amar o meu irmão como a mim mesmo, é ser indulgente, é construir empatia, é entender um pouco mais a respeito dele, porque em vez de eu condená-lo ou criticá-lo, eu paro para refletir um pouco, me coloco na situação dele e por me colocar na situação dele, eu ajo com parcimônia, com respeito, eu ajo com indulgência. Né? A Celida, o senhor acredita que a humanidade pode se tornar melhor pós-pandemia? Alguns, viu? Alguns vão sair melhor, mas outros, infelizmente, é a questão do sofrimento. Ele vem, para uns, basta um pouco, para outros a dose tem que ser maior. Vai depender do nível de consciência que foi despertado. Tem gente que precisa sofrer mais. Tem gente que, se tiver mais 2, 3 pandemias, ainda vai evoluir de maneira muito pouca, né? Mas outros não. Outros nem precisariam estar passando o que estão passando. Mas nós estamos na mesma faixa vibracional. Nós somos semelhantes. Por estarmos assim, uns vão sofrer mais, outros sofrer menos, mas o aprendizado vai ser um aprendizado maior para uns e um aprendizado menor para outros. Mas todos nós vamos aprender alguma coisa. Agora, nos sensibilizar ao ponto de ser uma pessoa diferente, uma pessoa mudada completamente, acho que é a minoria. A minoria, sim, mas outros não. Né? Mas a gente pede que as pessoas se sensibilizem. Nós que somos cristãos e acreditamos nesse perdão, acreditamos na mudança, acreditamos que seremos Cristo, nós temos sempre que, na oportunidade que a gente tiver, de tentar sensibilizar as pessoas que estão de maneira equivocada vivendo a sua vida, para que eles possam fazer as suas reformas internas, para que eles possam ser melhor, para que eles não sofram tanto como estão sofrendo. Ok? O Bruno, quem pode julgar tem o jugo leve? Quem pode julgar tem o jugo leve, tá certo. Jesus que pode julgar, ele não nos julga. O jugo dele é leve, né? Jesus fala isso, meu fardo é suave, meu jugo é leve. O jugo, não sei se vocês sabem, o jugo é uma ferramenta que coloca os bois para puxar a carroça, né? Os animais para puxar a carroça. Quando Jesus se refere ao jugo, ele quer que a gente troque esse jugo e pegue o jugo de Jesus, porque Jesus quer andar lado a lado conosco, né? É trocar os jugos. O fardo dele é leve porque
nós não precisamos ser os melhores. Jesus nos aceita da forma que nós somos. Por isso que nós não devemos julgar ninguém, porque estamos de nível evolutivos diferentes. Né? Vamos ver aqui. O Cláudio diz assim, quando as atividades estão retornando, viu, Cláudio? A gente vai avisar, né? Vamos mandar aí os informes, mas eu acredito que já a gente esteja já retornando às nossas atividades, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. E é isso, a indulgência, ela é um momento muito especial. Se nós despertarmos essa indulgência na nossa vida, nós vamos construir essa empatia que é necessário para viver, nós vamos construir um caminho muito mais feliz para se traçar, nós vamos respeitar as pessoas e vamos entender que os seus pensamentos contrários ou as suas posturas contrárias às nossas são posturas comuns. E essas posturas comuns elas devem ser exercidas, porque é no contraditório que nós construímos um caminho diferente. São pensamentos diferentes que despertam outras iniciativas boas em nós. Mas nós temos que respeitar, respeitando-os, colocando na posição das pessoas, nos vendo como irmãos, como semelhantes, como pessoas que podem servir o outro e aquele que dá recebe muito mais do que entrega. E nessa troca mútua de sentimentos, nos colocando na posição do outro, nós praticamente nós alçamos um voo, né? Nós desenvolvemos essas asas, as asas da moral, as asas da inteligência, e através dessas iniciativas boas e felizes, nós evoluiremos. Essa é a nossa trajetória. Uns vão mais rápido, outros estão um pouco mais atrás, uns vão precisar de mais pandemias aí para serem indulgentes, vão precisar passar por mais problemas para serem indulgentes, outros já são indulgentes, já se colocam de maneira sensível a respeito do sofrimento do irmão. Nós só temos é que nos descobrir qual o nível de indulgência que eu estou, qual o nível evolutivo que eu estou. Se questione, se pergunte, se observe. Essa é a melhor forma para que a gente possa ser um ser humano de evolução constante. Nós devemos nos questionar. Constantemente a gente deve se questionar a respeito da nossa evolução. Vamos ver aqui mais, se tem mais pergunta. Ser indulgente é preferir ser feliz ao invés de ter razão. A Marilac falou aqui. Com certeza. Tem gente que gosta de conflitar, né? Tem gente que gosta de causar algumas desavenças, mas tem outras pessoas que preferem a paz. Aí eu vou me colocar na posição dele. Ele está aí esbravejando, porque ele tem que esbravejar. Eu entendo o momento que ele está passando. Eu respeito até as formas agressivas que ele se conduz, que ele conduz a nossa relação. Quando ele estiver mais calmo, a gente volta a conversar. Simplesmente é ser indulgente. Ter paciência é ser indulgente. As pessoas pensam que indulgência é só quando o outro está em sofrimento e eu me coloco na posição, mas não, paciência é uma forma de ser indulgente. Quando eu me coloco na posição do outro que comete a falha, é uma forma de ser indulgente. E é isso que nos traz essa semelhança, esse respeito mútuo que a gente deve ter um para com o outro. Vou dar mais uma olhadinha aqui, ver se tem mais pergunta. A Marilac de novo. Portanto, a indulgência em si não deve ser um esforço doloroso, mas uma atitude natural de quem compreende que julgar o outro não te eleva. Não eleva. Nós não podemos estar julgando, criticando as pessoas, porque nós somos falhos. Nós cometemos as mesmas falhas, os mesmos equívocos. Né?
Tem a Sandy, tem aqui. Essa é uma ótima pergunta. Que nível estamos, né? A gente tem que se questionar, Sandy. Porque se a gente não se questiona, a gente tem que ser severo com a gente, né? Não com o outro. A música no começo, não sei se vocês escutaram, do Nando Cordel, fala: sede severos para nós mesmos, indulgente com as falhas alheias. Então, assim, nós temos, é a obrigação do bom cristão, do ser humano, ser paciente, ser indulgente, respeitar. Eu não consigo entender que a evolução vai acontecer se eu não for uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender que com os meus atos grosseiros, estúpidos, eu vou ser uma pessoa melhor. Não. Mas aqueles que me compreendem quando eu possa estar assim, aí eu reconheço, né? Reconheço o grau evolutivo dessas pessoas. Pessoas que têm um olhar cândido, um olhar sereno. A gente tem que cultivar esse tipo de postura a respeito da gente, a respeito principalmente do outro, né? A Danúzia tem a indulgência para conosco também, com certeza. A gente tem que se compreender, que a gente tem que se cobrar muito não, sabe? Porque a gente vai se frustrar. A gente tem que entender que a gente está num processo, um caminhar. E esse caminhar a gente vai tropeçar em alguns momentos. E a gente tem que ser indulgente com a gente também. A gente tem que se respeitar. Se respeitar e não se cobrar tanto, porque senão a gente vai se frustrar e aí vem a culpa, enfim. Vai causar um dano até maior para a nossa psicosfera, para a nossa existência. A nossa existência que é imortal, nós somos seres imortais. Então a gente não pode estar sendo exigente, muito exigente com a gente, não, porque fica difícil a gente viver, né? Com muitas situações. Pequenas vitórias a cada dia, com certeza. A gente tem que ter isso. E celebrar essas vitórias. Se nós conseguirmos celebrar essas vitórias, a gente vai perceber que a gente está nesse caminho evolutivo, sabe, mais rápido. A gente está celebrando, a gente está feliz com a gente. Poxa, eu consegui me colocar na posição do outro, sem criticar o outro. Aí você celebra isso. Isso é importante, porque te estimula a ser melhor. Te estimula a conduzir a tua vida de uma maneira mais correta. Maboftaif. Amigo, o que parece carecer no momento é a incapacidade de olharmos as falhas a partir de dentro, com certeza. Nós não conseguimos introjectar essa autocrítica, né? Nós não conseguimos, muitas vezes, perceber o que tem que ser reformado em nós. Se a gente começar a fazer uma viagem interna a respeito de tudo aquilo que nós sentimos, a respeito do outro e a respeito da gente mesmo, se a gente começar a se conhecer, esses avanços eles vão surgir de passos um pouco mais largos e a gente vai ficar muito feliz com isso. A gente vai ficar muito satisfeito com essa nossa mudança, essa mudança positiva da nossa existência. Vamos ver aqui mais. A Danúzia, às vezes conseguimos ser indulgentes com os outros dias não, mas percebemos as pequenas vitórias. A gente é menos indulgente do que a gente pensa, sabe, Danúzia? A gente é bem menos indulgente. A gente tem que ser muito mais indulgente. Parar para refletir é muito difícil. A gente quer logo jogar pedra, criticar, colocar o dedo, condenar. A gente não para fazer a reflexão. Em alguns momentos a gente faz, mas a gente é pouco indulgente. A gente tem que ser mais indulgente, né? Aqui, existe alguma técnica de como tentar ser indulgente? Tem, sabe? Qual é a técnica que eu utilizo na minha vida? Eu sempre faço o evangelho, estou fazendo o evangelho agora nessa pandemia todos os dias, e eu tenho um caderninho, sabe? Assim, mas é um caderno mental mesmo. Eu fico
me colocando metas. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje eu tenho que ajudar, hoje eu tenho que ser menos crítico, hoje eu tenho que ser indulgente. E aí eu fico, sabe, no final do dia, quando eu vou dormir, eu percebo que muitas coisas eu fiz e muitas coisas eu também não fiz. E percebo em alguns momentos que a minha evolução tá chegando onde eu quero chegar. A gente tem que colocar metas. Se a gente não colocar metas para sermos melhores, a gente não vai conseguir ser melhor, não. A gente tem que fazer um plano, um planejamento para ser melhor do que hoje nós somos. Então você traça um ideal, não traça um ideal para um mês, para um ano, não. Vai traçar um ideal para uma semana, para um dia, para o outro, enfim. E exerce isso. Tenta exercer. No final do dia, quando você for dormir, na noite, coloca a tua cabeça no travesseiro e faz o questionamento. Eu fui aquilo que eu pedi para ser hoje? Eu tenho que pedir para mim ser. Para eu ser, quer dizer. Eu tenho que pedir isso. Fabiano, faça isso. Exerça isso. Porque se a gente não exercer, a gente não vai conseguir ser aquilo que a gente quer ser. Vai ficar só, sabe? Eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, eu poderia ser essa pessoa, e acaba que não consegue. Vamos ver aqui mais. Checklist de Santo Agostinho. O checklist, Santo Agostinho fazia isso. Você tem que fazer, você tem que... Como Santo Agostinho, aí a Marilac falou bem, né? Ela deu o norte. A gente tem que a gente tem que se cobrar diariamente. Mas não é uma cobrança muito violenta não, viu, pessoal? Porque senão a gente vai ficar, sabe, com essa autoculpa. Mas a gente tem que colocar metas e fazer essa cobrança no final do dia. Tá bom? A Danúzia é perceber as pequenas vitórias, porque são aos poucos mesmo, a gente tem que se perceber, mas a gente tem que exercer, viu Danúzia? Porque a gente costuma a colocar muita desculpa. Eu não fiz isso porque hoje aconteceu assim, aconteceu assado, não deu para eu fazer. Não. A gente tem que colocar como meta e começar a exercer. Está fazendo o Evangelho, as lições morais de Jesus, a gente tira alguma coisa. Pronto, vou falar sobre a indulgência. A gente está falando sobre a indulgência. Começa a colocar uma prática de ser indulgente amanhã ou na semana. Aí no próximo Evangelho, na próxima reflexão, você traz um outro sentimento para ser exercido, para ser colocado em prática. E no final do dia, quando for dormir, se pergunta se realmente você foi. Se realmente você exerceu aquilo. É importante a gente fazer isso. Pessoal, já são 2 minutinhos, faltam 2 minutos. E a indulgência é esse banquete da evolução. Esse banquete que deve ser saboreado por nós. Esse banquete que deve ser servido e saboreado por nós. Mas eu devo exercer isso. Eu devo entender que na indulgência eu dou um passo a mais para a minha evolução. Eu ajudo o meu irmão. Eu me colocando na posição dele, eu percebo que eu também posso estar na mesma situação que ele se encontra. E ser indulgente é um dos tópicos para que a gente possa exercer a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e perdão das ofensas. Se nós conseguirmos exercer isso, eu acredito muito que a nossa evolução ela será uma evolução a passos muito mais largos. Um grande abraço, boa noite a todos e até a próxima quinta. Valeu!